Cris, ok? Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. A gente abre nesse momento a roda de conversa Lugar de Mulher na Ciência, fazendo parte da programação da Secretaria da Cultura, né, que foi desenvolvida ao longo do mês de março, e hoje um dia muito especial, né, abrindo duas rodas de conversas que a Secretaria da Cultura vai realizar agora nesse momento. A primeira roda de conversa nesse momento, Lugar de Mulher na Ciência, e logo na sequência, às 8 horas, discutindo a questão da violência de gênero. Nesse momento, meu agradecimento muito especial às nossas debatedoras, a professora Neuci, da UniOeste, a professora Dioneia, do Colégio Jardim Porto Alegre, a professora Bárbara, e a nossa mediadora, a Ana Carolina, né, que aceitou o nosso convite também para participar desse debate. A Secretaria de Cultura, quando idealizou esse projeto e essa ação especificamente, quis trazer também o debate das mulheres na ciência para poder, para que a sociedade também reflita sobre os espaços que as mulheres ocupam. E hoje, e não só hoje, em muitos outros tempos passados e tempos futuros, a gente deseja também que as mulheres cada vez mais ocupem os espaços na sociedade. E dentro da ciência, dentro da academia, dentro das escolas, né, a ciência é produzida por mulheres. Então, nesse momento, eu passo a palavra à Ana, que vai ser a nossa mediadora, para conduzir essa roda de conversa. De antemão, já fica nosso agradecimento, nosso carinho, nosso respeito por todas as mulheres que estão participando agora nesse momento desse debate, e aquelas que estão assistindo essa roda de conversa que está sendo transmitida pelas redes sociais da Secretaria da Cultura e também pelo canal do YouTube da Secretaria. Obrigada a todas. Vamos ao nosso debate de hoje. Com você, Ana. Muito obrigada, Roselaine. Eu acho que boa noite a todas e todos e todas que estão nos acompanhando, as nossas convidadas especiais aqui dessa noite. Eu, como mediadora aqui, né, e a Roselaine já também colocou que vão ser 2 debates, 2 mesas redondas, uma para falar, né, sobre a mulher na ciência e depois vamos ter da violência de gênero. Então, vão ser 2 momentos com um intervalo de 15 minutos aí entre essas 2 mesas. Então, quem está nos acompanhando, fica aí com a noite com a gente, para que a gente vai ter muita coisa para debater e conversar. Eu acho que é inquestionável a gente falar da importância de abrir uma mesa, de reunir mulheres para falar de mulheres na ciência no momento pandêmico e no momento em que o mundo já atingiu mais de 2 milhões, né, de mortes pelo Covid, no Brasil mais de 300 mil e diariamente quase passando aí os 3 mil casos, né, 1.000 mortos pelo Covid-19. Então, acho que eu inicio essa noite, eu acho que sendo solidária a todas as famílias e todas as pessoas que estão, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, sofrendo, né, com esse momento. Então, mas a gente não fala, quando nós falamos de mulheres na ciência, nós não estamos falando só de mulheres nas ciências exatas, a gente também estamos falando de mulheres nas ciências humanas, né? Como que nós vamos analisar essa realidade, como nós vamos questionar o que está aí. Então, por isso é tão importante a presença dessas mulheres aqui que estão, que vão debater com a gente. Nesse primeiro momento, vamos fazer a apresentação individual de cada uma, para vocês conhecerem um pouquinho da trajetória delas, da formação, e depois a gente passa para o debate em si, tá bom? Então, iniciando, Neuci, passo a palavra para você. Obrigada, Ana Carolina, obrigada, Roselaine. Eu queria começar fazendo um agradecimento à Secretaria de Cultura, que nos convida a mim, essas mulheres brilhantes que eu tanto admiro, a Bárbara, a Dioneia, a Ana, eu acompanho o trabalho dela, super bacana, a Cristiane, que está aí nos bastidores, e a você, Roselaine, pelo trabalho corajoso, brilhante que fizeram, porque cultura é isso mesmo, ela precisa mexer com nossos valores, dialogar com eles e nos provocar a reflexão. Então, muito importante esse momento, te parabenizo, e é uma honra
encerrar, né, que acho que hoje é o último dia de atividades, hoje ou amanhã, encerrar as atividades desse mês de março. E queria parabenizar também a Jennifer, que lá pela Secretaria de Políticas para Mulheres, pela Secretaria da Juventude, também tem feito essa trajetória junto, de dialogar com a sociedade nesse momento, que é tão importante esse diálogo. Bom, eu sou toledana, eu sou nascida em Toledo, né? Minha trajetória não começa no magistério, começa com uma menina de Toledo que trabalhava numa oficina mecânica e sonhava ser professora. Né? Aos 12 anos, então, eu comecei trabalhando numa oficina mecânica mais tarde e que eu fui realizar meu sonho de ser professora. Eu fui alfabetizadora, tive a honra de ser prof no Jardim Maracanã, hoje CAIC, depois fui prof no Walter Fontana, tive a oportunidade de, assim que terminei minha graduação, que foi na UniOeste Toledo, né, numa época que poucos tinham acesso ao ensino superior, né, então, fora de filosofia na UniOeste Toledo, e fui professora, inclusive no Jardim Porto Alegre, viu, Dioné? Moraes Rego, Jardim Porto Alegre, várias escolas estaduais, né, onde eu fui prof de várias disciplinas, era o que nos cabia na época, quando nos formávamos, e em 1998, então, eu fiz o concurso na UniOeste, já tem uma boa caminhada, né, nessa época eu já estava fazendo mestrado na Unicamp, mais tarde fui fazer o doutorado na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e assim, atualmente, meu trabalho como professora, eu atuo com ensino, pesquisa e extensão. Então, como professora, eu atuo na graduação e, mais recentemente, na pós-graduação do curso de filosofia da UniOeste. Eu ministro disciplinas ligadas, na verdade, eu ministrei várias disciplinas, mas atualmente é meu chão, eu atuo na filosofia política e atuo numa disciplina chamada Mulheres na Filosofia. Coordenei o grupo PIBID na UniOeste durante alguns anos e coordenei os estágios da licenciatura em filosofia, onde a gente atuou em quase todas as escolas estaduais aqui em Toledo, as escolas públicas. Como pesquisador, eu sou integrante do grupo de pesquisa em ética e filosofia política da UniOeste. Minhas pesquisas se voltam a temas como equidade, justiça social, o papel da educação na formação para a cidadania, e mais recentemente eu tenho me sentido muito motivada a dialogar, pesquisar e saber mais sobre as mulheres na filosofia, né, que é algo que eu vou contar depois que foi falho na minha formação. Mas foi na de todo mundo. Como extensionista, então, eu atuo em projetos de extensão junto à comunidade, universidade e comunidade. Destaco atualmente os projetos de web rádio nas escolas, que são projetos que eu gosto muito, porque eles têm uma participação muito interessante da garotada da escola. Esses projetos têm vínculo com a Fundação Araucária, e a gente tem bolsistas da UniOeste. Então, acompanho PIBIC também, oriento temas diversos, e gosto muito de fazer esse trabalho extensionista. Sou militante da Rede Mulheres do Oeste do Paraná, e na minha militância, que vocês vão ver todo o tempo, as pessoas ficam à vontade em ver a trajetória da gente, a minha militância por uma sociedade mais justa e mais igualitária, para homens e mulheres. Também milito, isso desde o magistério, na defesa de uma educação pública de qualidade e para todos, com uma formação humanitária e com valores relacionados à atuação da gente numa sociedade democrática cada vez mais forte e plural, referendando esses valores da pluralidade como tão importantes. E é isso, essa é a minha primeira apresentação, eu fico à disposição para a conversa a seguir. Maravilhosa, Neuci, sua trajetória, né? Muito linda mesmo. Eu vou passar, então, a palavra para a Bárbara Novaes, da UTFPR. Com você, professora. Boa noite, meninas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Foi uma surpresa, porque, que nem eu estava falando para vocês, eu não sou
muito conhecida aqui na cidade, né? Apesar de estar na cidade desde 2012, né? Mas, assim, não tenho, assim, tanta atuação, ainda estou começando, né? Não tenho um currículo tão vasto que nem a professora Neuci, mas eu fico muito agradecida porque foi até um desafio falar sobre isso, porque as minhas pesquisas não são bem nessa área das mulheres da ciência, né? Mas depois eu fui ver que realmente tem muita coisa que dá para falar sobre isso, né? Mesmo não tendo as pesquisas dedicadas a isso. Então, eu agradeço muito o convite, estou muito honrado de estar com mulheres tão poderosas aqui nesse momento, né? Eu sou natural de São João, Paraná, perto de Pato Branco, né? Então eu nasci em São João, Paraná, e quando eu estava na oitava série, né? Isso em 93, surgiu a oportunidade de fazer um curso pró-técnico, que era um curso anterior para entrar no recém-criado Cefet de Pato Branco, né? Então esse foi o meu primeiro desafio, e eu sei que a gente ia com ônibus à faculdade, com o pessoal que fazia a faculdade, né? Eu e mais 4 amigos meninos fomos fazer esse curso pró-técnico. E é ali que começou a minha trajetória, assim, que foi a primeira grande oportunidade que meu pai deixou eu fazer, né? Era ir fazer esse curso de 6 meses em Pato Branco com esses meus colegas. Então, é bem interessante. Depois disso, eu fiz o curso técnico em Pato Branco, era mecânica, 94, 96. Depois fui para Curitiba. Era bem difícil, minha mãe era professora, meu pai é churrasqueiro, né? Então, foi bem difícil para me manter em Curitiba, mas fiz o curso de engenharia eletrônica, né? Também no antigo Cefet, agora o TFPR. Depois acabei fazendo mais uma complementação pedagógica em matemática, né? Porque hoje a minha área de atuação é educação matemática. E por ironia do destino, meu mestrado e doutorado foi sobre o Cefet, sobre educação matemática nos cursos técnicos do antigo Cefet, agora o TFPR. Em 2012, eu prestei concurso e também passei para trabalhar na UTFPR. Então, vocês vejam que a minha trajetória assim, é um laço muito forte com essa instituição, desde o meu ensino médio até agora a minha atuação profissional, o que eu pesquisei no mestrado, doutorado, né, tudo ligado ao TFPR. Então, eu tenho realmente paixão por essa instituição e, além, no caso, as minhas pesquisas, então, são agora, atualmente, História da Educação Matemática, foi esse meu tema de mestrado e doutorado. Eu também, assim como a professora Neuci, a gente atua até nos mesmos anos, no PIBID, a gente fez reuniões até entre a UTF e a UniOeste, atuei no PIBID, no Residência Pedagógica, professora de estágio, atualmente, desde 2018, eu estou na diretoria de pesquisa e pós-graduação da UTF Toledo, até conheci a Dioneia por causa disso, né, por causa do Residência Pedagógica, e porque a gente tem algumas parcerias de iniciação científica júnior, ensino médio, né? Então, assim, excelentes alunos da professora Dioneia que vieram para a gente do ensino médio, assim, parabéns pelo trabalho. E também mãe de 2 filhos, né? Uma menina de 7 anos e um menino de 1 ano e meio, o Pedro, né? Então, assim, maternidade na ciência, aí estamos aí, né, pandemia, com os 2 em casa, mas a gente está firme e forte, né? Tenho um marido, graças a Deus, que ajuda bastante, assim, e se não fosse ele também, teria muita dificuldade de estar, inclusive, fazendo essa live nesse momento, né? Então, eu agradeço também a minha família. E acho que em relação às pesquisas, então, nesse momento, eu trabalho bastante com assim, a história dos saberes profissionais, dos professores que ensinam matemática. A gente precisa saber sobre os nossos antepassados profissionais. Então, assim, eu fui retomar minhas pesquisas e eu vi também que tenho uns 2 artigos sobre educadoras matemáticas paranaenses, né? Então, assim, não é o meu foco principal. Atuo também em 2 programas de mestrado, de Palotina, né, que foi recém-criado agora, mestrado acadêmico em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologias, e no Profimate. Em relação à militância, eu sou também membra substituta do Fórum Municipal de Educação, mas no passado fui muito militante da
na época que era da graduação, era presidente do diretório acadêmico, participei da JS, né? Só que agora estou um pouco adormecida essa parte, porque não estou sem muito tempo. Mas quem sabe, né, no futuro voltamos a ser mais atuantes. Seria mais ou menos isso. Que bom conhecê-la, Bárbara Novaes, tua história também. Muito obrigada. E vamos passar para a Dioné, então, né, do Jardim Porto Alegre, né, escola estadual. Nossa, é um prazer estar aqui. Só tem fera, gente. Eu sou um pouco mais... não tenho uma experiência tão grande. Eu, perto da Neuci, eu sou, né, pequenininha ainda, estou no caminho. Eu nasci, morei a vida inteira aqui em Toledo, mas eu nasci em Marechal Cândido Rondon, porque o hospital era mais perto de onde eu morava, porque eu morava no interior de Toledo, no quilômetro 41. Então, é bem, bem fora. Fiz minha graduação em Ciências Biológicas aqui em Toledo também. E sempre quis trabalhar dar aula em universidade, trabalhar com iniciação científica. E com o passar do tempo, a gente faz um plano e a vida faz outro, né? Então, eu comecei a trabalhar em escola em 2006, comecei a trabalhar lá no colégio, no Covat. Trabalhei um tempo no Agrícola, um tempo no Maracanã, e hoje estou no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre desde 2012, eu acho. Não lembro mais direito, mas é alguma coisa por aí. Eu não sou professora da escola, eu trabalho no laboratório de ciências agora, mas eu já trabalhei na secretaria e na biblioteca. O meu cargo na escola é agente educacional. Então, a minha ideia era, vou terminar a graduação, vou fazer um mestrado, doutorado e vou trabalhar com iniciação científica na universidade. Aí, fui convidada em 2014, porque a escola teria um projeto com um clube de ciências e era necessário alguém da área das ciências, né, de laboratório para estarem atuando. Alguém na área de física, química, biologia. Nossa, eu fui bastante resistente no começo, porque eu achei muito difícil você pegar crianças e levar para um laboratório, você pegar um aluno de 6º ano e levar para fazer um experimento de química. Eu falei, isso não vai dar certo. Eu não tenho esse dom, eu falei, não vou conseguir. Então, fui bastante resistente, mas acabei em 2014 vindo para o Colégio Jardim Porto Alegre às 40 horas, que até então eu só tinha 20, e iniciamos um projeto aqui na escola chamado Clube de Ciências. Esse Clube de Ciências, ele nunca fez distinção entre idade, sexo, nota ou capacidade de um aluno para estar fazendo esse projeto. Porque eu tive, ao contrário de muita gente, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu quis fazer uma graduação. Porque a minha mãe, ela usava muito a frase, isso não é serviço para menina, né? Quem tem que fazer isso é um curso, é uma faculdade que quem faz é homem. E daí você ficava naquela, né? Então, eu sofri bastante e demorei até 1 ano a mais do que o normal para conseguir ingressar na faculdade, para conseguir convencer eles a fazer ciências biológicas, porque eu seria professora de ciências, eu não iria para o mato fazer serviço de homem. Então, em 2014, eu iniciei essa minha trajetória com a iniciação científica no colégio. E estou até hoje. Então, tenho um currículo bem menor que a galera aí que se apresentou, mas estamos aí para colaborar no que for preciso, no que for. Temos uma parceria com a Unioeste, com a UFPR, com os alunos que fazem iniciação científica. A gente tem um apoio bem legal das universidades, isso é muito bom. Então, a gente já se conhecia, né? Já tive o prazer de trabalhar, tanto com a Bárbara quanto com a Neuci. A Neuci trabalhou aqui na escola, foi uma das escolas que ela trabalhou com a rádio. Então, só gente fera. Estamos aí, se precisarem. Obrigada, Dionéia, pela sua primeira apresentação. E como já viu aqui, nós, além de mulheres na ciência, tem a questão da gente estar relacionada à militância, à educação, à produção científica do conhecimento. Então, hoje vai ser uma conversa
das boas, né, Neuci? Vamos começar, então, com a sua exposição. Vamos lá, a palavra toda sua. Espero que sim, obrigada. E, Dionéia, nada de humildade aí não, porque não é nada disso, a gente sabe que ela é toda premiada, coisa que a gente não tem. Aliás, já disse, vou repetir, o currículo de vocês, a história de vocês é maravilhosa, né? A gente conhece um pouco da trajetória, eu sou fã de todas vocês, das 4, das 5, porque tem mais uma nos bastidores aí. Eu vou abrir a minha apresentação, então. Vamos lá. Vocês me avisem se deu certo. Acredito que sim. Deu certo, meninas? Então, assim, o meu tá aberto inteira a tela? Inteira? Não, metade. Então, peraí. Vamos fazer isso de novo. Desculpa a prof que está destreinada com o Teams. A gente só usa o Teams agora, e aí a gente se atrapalha um pouco. Vamos usar a tela inteira que fica melhor. Agora sim, meninas? Ok. Obrigada, então. Então, eu vou falar de mulheres na ciência, sim, mas de mulheres nas ciências humanas. Utilizei aí no título da minha apresentação a provocação que nos fizeram, não é? Que é o tema dos debates aí, dessas rodas de conversa, e eu gosto dessa formatação, porque é uma conversa, um bate-papo, olho no olho, frente a frente, né? Infelizmente online, mas que seja assim. É um lugar que... Oi? Só um pouquinho, é só para a Cris dar um ok para a gente como está aparecendo, Cris. Eu estou vendo 2 imagens da Neuci. 2 telas na tela. Oi? Tá normal? Então, pode seguir. Se está normal, Neuci, pode seguir. Tá, vou prosseguir então. Obrigada, meninas. Então, a temática é lugar de mulher onde ela quiser, inclusive nas ciências e na filosofia. A primeira questão que a gente se faz aqui na filosofia, existem problemas relacionados à desigualdade de gênero, é certo. Eu faço em forma de questionamento, mas quando se fala em filosofia, quando se fala em humanidades, a gente parte do pressuposto que é uma área do saber que é mais reflexiva, é mais questionadora, então existiria problemas de gênero relacionados à filosofia? Bom, eu coloquei uma imagenzinha ali da coleção Os Pensadores, como a primeira configuração aí, tá? Dentro da coleção Os Pensadores, não há uma única pensadora. E eu aproveitaria para perguntar quantas filósofas vocês conheceram, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, quantas filósofas vocês conheceram e estudaram no ensino médio? E na universidade, se tiveram contato com as pensadoras, quantas conheceram? Procurem levar isso também para as outras áreas, para as áreas de ciências, né, as ciências duras, que o seja, né, que não as humanidades. Mas eu quero trazer essa reflexão um pouco mais para as humanidades, porque eu sei que a Dionéia e a professora Bárbara depois o fazem em relação às ciências. Em relação ao ensino superior, se fizeram, vocês têm referências teóricas femininas? Quantas filósofas conseguiriam mencionar e dizer que conhecem os pensamentos? E em relação à academia, gente que está na academia, que a Dionéia em contato conosco, eu e a Bárbara fazendo esse trabalho lá na universidade, as mulheres são maioria ou minoria na academia? Nós sabemos que no ensino superior, hoje as mulheres são maioria, ligeiramente maioria. Mas em relação aos cursos de filosofia, aos cursos de humanidades, são elas a maioria? O que dizer em relação à docência na filosofia? Não é? Porque, assim como vocês, meninas, quando a gente fala que vai fazer o ensino superior, os pais da gente também imaginam, é para ser professor? Quando a gente fala que vai continuar estudando, que vai fazer o mestrado e doutorado, arrepia, né? Mas depois eles entendem, né, que a gente não quis
parar por ali, a gente quer ser professora, pesquisadora, atuar na área, enfim, fazer extensão, e tudo isso que nos faz tão bem. Então, quando a gente pensa na história do pensamento, a gente compreende algumas coisas. Essas são imagens relacionadas à antiguidade. A gente tem ali Aspasia, na primeira imagem, lá embaixo a Hipátia de Alexandria, no momento trágico, quando ela foi esquartejada, enfim, condenada, né? São duas pensadoras. E isso mostra que, rapidamente, assim, através dessa imagem, que as pensadoras existiam. Existiam mulheres filósofas, mas por que a gente não as estuda, né? Então, um pouco do que a gente tem aí na história da filosofia e na história da sociedade, as mulheres não tinham espaço público que elas pudessem falar, ocupar, ou seja, o espaço de invisibilidade lhes era dado. Por isso, essa condição, quando a gente fala das mulheres na filosofia, é tão comum às outras áreas, né? Imagina as mulheres fazendo ciência, quando o espaço relegado a elas era outro. Tá? Então, mas ainda é assim hoje na filosofia, tá? A história da filosofia passa batido, às vezes, sem a gente estudar mulher alguma, sem referência a algumas mulheres. Tá? Eu vou trazer, mas a gente as tem. Então, eu trouxe a imagem de algumas, de diferentes períodos, filósofas da antiguidade, até filósofas contemporâneas, umas mais conhecidas, outras menos. Até pus em destaque aí uma filósofa americana que eu estudo recentemente, Nussbaum. Por que as mulheres, então, se elas existem, se a gente percebe que em algum momento da história da filosofia elas estiveram presentes, por que a gente não as estuda? Então, é fato que elas existem. Mas por que não são estudadas? O que acontece? As mulheres não gostam de filosofia? Não é o que as minhas colegas pesquisadoras de filosofia dizem. A gente gosta e muito, nós somos das mais diversas áreas, nós gostamos de filosofia da ciência, filosofia da linguagem, metafísica, atuamos na ética e política, enfim. Então, não parece ser isso. Ou a gente referendaria, o que me parece a coisa mais aberrante, a concepção de que as mulheres são efetivamente inferiores, não têm capacidade da racionalidade que a filosofia pressuporia, né? O que nós temos, na verdade, são valores sociais, culturais, a compreensão do lugar da mulher ou a compreensão da natureza humana, que historicamente foi relacionada à mulher, que a tirou fora desses espaços, que a invisibilizou desses espaços onde elas já pretendiam atuar desde os tempos antigos, né? Nós temos história de mulheres efetivamente atuantes na filosofia, em outras áreas do conhecimento, desde antes de Cristo, né? Ou desde a antiguidade. O problema está no modo como aquilo que elas produziam, então, aparece, que é muito difícil, né? Mesmo no trabalho de resgatar o pensamento dessas filósofas, e aí a gente tem uma imagem com qualidade menor, mas um pouco mais plural, com filósofas latinas, com filósofas também negras, né? Que também é importante a gente trazer essas pensadoras para a história da filosofia, né? Mas, assim, nós temos algumas afirmações, eu vou mostrar algumas mulheres que pesquisam a presença das mulheres na história da filosofia. Então, essa pesquisa, ela se volta, pelo menos, a duas perspectivas. A primeira delas é a preocupação em olhar para a história da filosofia e compreender como a história da filosofia, ou como os filósofos, apresentaram ali o papel da mulher. Qual era o significado de mulher e de homem? A mulher era vista como igual, como ser humano, com uma condição de igualdade, digamos assim, enquanto humano, do ponto de vista moral, ou era um subser, né? Um sujeito inferior? Então, quando a gente olha para essa história da filosofia, a gente percebe também que se nós nos mantemos ao modo como os homens contaram a história ali, a gente tem um viés, mas tem um outro lado faltando, embora nem todos os filósofos fizessem essa descrição das mulheres, né? Mas, então, o que eu quero dizer é que estudar a história da filosofia, retomando, observando, olhando de forma mais cuidadosa para as mulheres que estiveram ali presentes, mas foram invisibilizadas, é fundamental até para a gente ter esse outro olhar, essa outra perspectiva que fala de homens e mulheres como iguais.
E aqui eu faço referência, por exemplo, a Mary Wollstonecraft, uma filósofa da modernidade, ou a Olympe de Gouges, que foram filósofas da modernidade, importantíssimas, né? A Olympe de Gouges, por exemplo, foi responsável, no período do Iluminismo, por apresentar a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em contraposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que excluía as mulheres dessa condição de sujeito de direitos, né, e de cidadania. Isso na modernidade. O destino dela, acho que a maioria das pessoas sabem, foi a guilhotina, né? Para quem não sabe, enfim, é triste, né? Ela e a Mary Wollstonecraft também foram responsáveis por defender a emancipação das mulheres, num período que isso era uma coisa absurda de se dizer, né? Então, nós temos aí a participação da professora Ruth Hagen-Gruber, que faz um trabalho fundamental. Ela tem aí uma instituição europeia, onde ela divulga, soma os trabalhos em torno das filósofas mais antigas, principalmente, e traz isso para o seu site para que as pessoas possam pesquisar. E ela reafirma, filósofas sempre existiram em todos os tempos, né? O problema é que a gente não as conhece, então é preciso fazer esse trabalho de resgatar esse pensamento. Outras duas pesquisadoras, a Susana de Castro e a Carla Rodrigues, fazem um trabalho muito interessante, falam dessa questão da falta de presença das mulheres na história da filosofia, que é um problema. Esse problema é porque a gente olha para uma história da filosofia, muitas vezes, principalmente na perspectiva da modernidade, olhada de um ponto de vista de uma universalidade, mas é uma narrativa escrita e protagonizada por homens, sob um viés de uma história universal, como se aquilo se aplicasse a todos, e isso é problemático. Nessa perspectiva apontada pelas pesquisadoras, há muitas pesquisas hoje em dia, há muitas pesquisas no sentido de apresentar alternativas a essa discussão, né? Muitos filósofos discutindo essa questão da neutralidade ou não neutralidade. Mas eu queria mostrar um pouco de números, bem rapidamente, porque o tempo aqui voa, né? A professora Carolina Araújo, que é professora da Federal do Rio de Janeiro, fez uma pesquisa e apresentou no ano de 2016, a Associação Nacional de Filosofia, onde ela mostra o seguinte: ela faz um levantamento do número de estudantes na graduação, em todas as graduações, esse número é facilmente consultado, onde mostra-se que as meninas são maioria, as mulheres são maioria na graduação, e na filosofia isso é diferente. Nós temos 36% de estudantes na graduação. Quando a gente olha para o mestrado, esse número é reduzido para 30%. Quando a gente observa o doutorado, é um pouco menos que 27%. E se a gente olha o topo, assim, da carreira, que seria a condição de docente na pós-graduação, nós temos um número gritante, de 20%, quase metade das meninas que ingressaram. E isso nos leva a algumas perguntas que a gente tem feito e tem mobilizado uma série de ações nossas. Uma delas é se as meninas não têm... Isso tem levado ao que nós chamamos de primavera filosófica, na verdade. Esses dados nos chocaram, mas nos levaram a algumas ações, algumas reflexões em todo o país, tá? Os dados mostrados pela professora Carolina Araújo não se passa mais sem eles. São muito importantes porque são números que mostram nossa realidade. Esses dados têm provocado uma série de ações, entre elas a criação de uma série de redes, blogs, canais, pesquisadoras que pesquisam as temáticas e tornam isso público, chamam homens e mulheres a pesquisarem sobre mulheres na filosofia, né? E a gente tem diversas ações em todo o país. Tem a criação do GT Filosofia e Gênero na Ampof, a gente tem um manifesto ali na Ampof, que é a nossa Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação na área de Filosofia, contra o assédio moral e sexual nas universidades. Nós vimos algo disso surgindo lá atrás, né, em outras áreas, mas isso também acontece na filosofia. E nós temos várias ações no sentido de estimular a inclusão das mulheres filósofas nas disciplinas de graduação e da pós-graduação. Qual o problema disso? Fica relegado aos cursos, às universidades,
né, para que olhem sua situação caso a caso e verifiquem o que está acontecendo. Nós temos a criação da rede de mulheres filósofas no país e uma série de outras ações divulgando a pesquisa das filósofas. Essa análise que a professora Ana Carolina fez em relação ao país passou a ser uma análise feita em cada universidade, né? As universidades se sentiram mais ou menos na obrigação, não são todos os cursos, mas, enfim, nós aqui já fizemos esse levantamento, vamos fazer da graduação e já fizemos da pós-graduação, e o dado é chocante, né? Nós temos universidades em que, ao longo da carreira de docentes, ao longo do curso de pós-graduação, nós nunca tivemos uma única professora, uma única mulher. E não é porque as mulheres não têm interesse na filosofia. Então, a gente precisa se perguntar o que acontece. E eu vou deixar essa coisa do que podemos fazer, o que é possível fazer, para a parte do debate, que eu sei que o meu tempo já estourou, para dar oportunidade também para as outras professoras falarem e cumprir aqui o combinado. Tá bem? Muito bem, professora Nilce. Obrigada. Eu acho que até começa a responder, até deixou no ar, né? Que é a gente resgatando essas mulheres que foram invisibilizadas durante a história e a gente poder alcançar ainda mais outras para esse espaço, né? Mas a gente vai debruçar depois nessa questão logo mais. Então, agora eu passo a palavra para a Bárbara Novaes, professora. Muito obrigado, né? Obrigada, Nilce, pela excelente explanação, assim, na área de exatas também, né, da UTFPR, Universidade Tecnológica, então tem os cursos de engenharia, tecnologia e as licenciaturas ligadas às ciências duras, né, física, informática, matemática e tudo mais. Esse número também é gritante, assim. O que eu consegui levantar até o dia de hoje, né, foi os números em relação aos docentes da UTFPR, por exemplo. São 70% são homens e 30% são mulheres. Agora, se a gente for pensar na pós-graduação, com certeza esse número vai cair para menos da metade, assim, porque entra várias questões, né? Então, a gente também tem esses dados, né, que preocupam, né, porque, por exemplo, nós somos uma universidade centenária, nunca tivemos uma reitora mulher. Se for pensar nesse cargo de diretoria de pesquisa e pós-graduação, que nós temos 13 campos, só temos 4 diretoras de pesquisa e pós-graduação, o resto são todos homens. Agora, temos uma pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, que é uma mulher, a primeira, né? Então, assim, tem alguns ganhos, mas é tudo realmente muito lentamente, mas é claro que a gente tem que estar atento, né, para estar conquistando esses espaços, né? Bom, então, assim, eu trouxe alguma coisa, né? Então, eu sou da UTFPR, né? Até coloquei ali um I love UTFPR, porque realmente eu sou muito apaixonada por essa instituição. Sou líder do grupo do GEMAT Paraná, conforme eu já tinha colocado, e ali tem o meu contato também, depois, caso alguém queira conversar comigo, né? Eu trago, primeiramente, uma provocação, né? Essa foto tem autorização, porque é a minha filha aqui, a Sofia, né? Aqui do lado é o filho do professor Rodolfo Eduardo Virtuan, né? Então, assim, essa foi uma ação que a gente fez lá no shopping, né, aqui da cidade, né? E quando eu estava vindo para cá, sabendo que a professora Dioneia também ia estar na live, né? Eu fiquei me perguntando, assim, como pais, o que temos feito para instigar, fomentar nossas filhas a seguirem carreiras científicas? E também como professores, né? O que temos feito para instigar, fomentar nossas alunas a seguirem as carreiras científicas, né? Então, assim, eu fiquei me questionando muito isso, assim, porque às vezes a gente não se envolve muito com a questão da extensão, né? Então, o Rodolfo também está com essa inquietação, né? A gente está apresentando um projeto para a Secretaria de Educação, agora de iniciação científica para crianças, porque realmente a gente acha que tem que ser feito alguma coisa, né? Fiquei me questionando também, nesse momento,
com uma filha, né, de 7 anos, né, sobre a questão dos brinquedos, não é? E toda hora que a gente vai comprar os brinquedos, um brinquedo que seja rosa, parece que ele não é tão legal como aquele brinquedo que é azul, né? Então, assim, também queria pontuar para a gente pensar como pais que não existem brinquedos para meninas ou meninos, né? E que as meninas, elas são capazes, elas são fundamentais e que elas vão mudar o mundo, né? E que esse é o lugar de vocês também, das meninas, na ciência, que podem e têm capacidade, que devem sonhar e devem seguir em busca desses sonhos, né? Que a ciência é linda, a ciência é fantástica e muda vidas, né? Todas as ideias são boas, não tenho medo de errar e não existe uma pergunta boba, né? E essa igualdade de gênero na ciência é uma questão de vida, de respeito à vida, né? Então, eu gostaria de começar a minha fala colocando essas considerações iniciais da reflexão, que eu agradeço por vocês terem me convidado, que me fizeram fazer, né? Depois eu fiquei me perguntando se teve alguma mulher que me inspirou a estudar, né? E, nossa, eu comecei a pensar desde a minha avó, da minha bisavó, as duas eram muito, não tinham tanto estudo, mas eram muito sábias. A minha mãe, meu pai não tinha graduação, mas ele sempre valorizou muito que a minha mãe era formada em História, né? Que ela tirou o primeiro lugar no vestibular da Faculdade de Ciências e Letras de Palmas, né? Então, assim, isso foi uma coisa bem bacana. Depois, eu tive, nas séries primárias, sempre mulheres, né, maravilhosas, do sexto ao nono ano, que era da quinta, sempre foi a mesma professora de matemática, a professora Salete da Silva. No ensino médio foi a professora Linda Mir, que eu vou falar um pouquinho mais dela, né, no curso técnico de Pato Branco. Então, assim, depois do mestrado, doutorado, a professora Neuza Bertoni Pinto, então eu sempre tive muitas mulheres. A minha mãe, que me inspiraram muito, assim, para estudar e para acreditar, né, que eu poderia fazer alguma coisa diferente do que eu estaria fadada nascendo numa cidade do interior do interior do estado do Paraná, né? E daí eu trouxe essas experiências, porque a minha professora do ensino médio, a professora Lindamir Salete Casagrande, ela em 2005, já com a carreira bem avançada, porque ela começou em 94 na UTF de Pato Branco, a primeira turma dela de matemática foi a minha. E ela tem pesquisas muito interessantes sobre gênero nas aulas de matemática, né? Então, eu até conversei com ela bastante final de semana para poder ter alguma coisa para trazer para vocês, né? E eu gostaria de só pontuar a dissertação e a tese dela. Então, ela na dissertação, ela coloca quem mora no livro didático, representações de gênero nos livros de matemática na virada do milênio. Então, era mais ou menos os livros que ela analisou eram de 2000 a 2005. Ela fez essa dissertação lá no programa de pós-graduação em tecnologias da UTFPR de Curitiba, né? E ela chegou à conclusão que as representações de gênero nos livros didáticos de matemática contribuem para a criação das identidades de gênero nas crianças e adolescentes. Ela analisou 11 categorias, mas eu queria trazer só uma delas para vocês. Em relação à ciência e cientistas, já que a gente está falando de mulheres na ciência, né, não houve, nesses livros do PNLD que ela analisou daquele ano específico, né, de 2002, 2002, se não me engano, não houve nenhuma citação de mulheres que tenham contribuído para o desenvolvimento da ciência e da sociedade. E as únicas 3 imagens que ela encontrou nessa coleção de livros do PNLD desse período foi 3 imagens de biólogo e desse cientista no laboratório e uma caricatura de cientista, né? E a ciência e os cientistas, homens ou mulheres, são pouco representados nos livros didáticos de matemática. E ela chegou à conclusão que isso contribui para a construção da imagem de que a ciência é algo distante, destinada a poucas pessoas de inteligência, privilegiada e que não pode ser desenvolvida por pessoas comuns. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Todo mundo é capaz de com estudo, dedicação e resiliência,
se tornar um cientista, sendo homens e mulheres, né? Então, eu achei esse dado bem interessante para trazer. Já na tese, né, que ela me presenteou com o livro, né, que virou, a tese dela virou um livro logo na sequência, né, terminou a tese em 2011, ela já trabalhou a mesma questão das aulas de matemática e, usando os mesmos termos que vocês já estão usando, né, ela também deu o título da tese Silenciadas e Invisíveis, as relações de gênero no cotidiano das aulas de matemática. Então, assim, ela analisou por 6 meses, numa escola, 4 turmas de matemática do do sexto e sétimo ano, né, que era a quinta e sexta série, e as relações entre os colegas, os meninos e as meninas, e também entre os professores e professoras, né. E ela chegou à conclusão, um estudo etnográfico educacional, uma pesquisa qualitativa, que a diferença de posicionamento de meninos e meninas em sala de aula, tanto em relação com os colegas, as colegas, os professores, professoras, quanto com a relação com o conteúdo matemático. As meninas, elas se sentiam envergonhadas, acanhadas, tinham medo de serem motivo de chacota, e isso fazendo com que elas ficassem silenciadas e invisíveis nas aulas de matemática. Então, isso fez uma reflexão muito grande, assim, né? Porque o que nós estamos fazendo, né? Nós mesmos, professores, estamos silenciando e deixando nossas alunas invisíveis. Essa mesma professora, ela tem uma ação muito bacana da editora Inverso, se não me engano, a professora Linda Mir, que ela já escreveu 4 livros, né, para que as meninas e as mulheres e as moças, elas se sintam representadas. Então, assim, até um dos livros que ela escreveu foi da Hipátia, da Alexandrina, que além de filósofa, ela também foi uma grande matemática, da Marie Curie, da Zilda Armes, da Enidina Marx, que foi a primeira engenheira da Federal do Paraná, né? Então, assim, e até mesmo a questão de gênero forte, né? Então, são mulheres poderosas, né? Porque as meninas, elas têm que se enxergar, né? Só voltando um pouquinho naquele livro de matemática, por exemplo, até os problemas de matemática, assim, uma questão, assim, que parece uma coisa banal, assim, mas quando tinha um problema de matemática, assim, o carro do meu pai, o salário do meu pai, então, assim, até colocando essa questão do provedor, o homem, né, ela analisou, por exemplo, também questão de artistas. Nesses anos que ela analisou, só tinha artistas homens, os esportistas, praticamente só homens no livro didático, assim. Então, são 11 categorias que vale a pena a gente analisar, que a mulher, ela não se enxerga no livro, né, como uma protagonista, é como se fosse 2 mundos diferentes, o homem saindo para trabalhar e a mulher em casa, né, então, tipo, ela chegou em algumas questões bastante cruciais, né, porque se a mulher não se enxerga diferente do que ela poderia ser, né. Agora, voltando um pouquinho mais para as pesquisas que eu desenvolvo, na parte da história da educação matemática, tem o trabalho do GEMAT Brasil, né, o GEMAT Paraná é um braço do GEMAT Brasil, que é coordenado pelo professor Wagner Valente e da professora Neuza Bertoni Pinto, né. Em 2013, eles lançaram um livro, Educadoras Matemáticas, Memória, Docência e Profissão, com 24 educadoras matemáticas dos mais diferentes estados do Brasil. Eu sou apaixonada, por exemplo, pela Esther Grossi, né, que ela é lá do Rio Grande do Sul, que é uma pessoa maravilhosa, né, e aqui do Paraná, a professora Neuza Bertoni Pinto escreveu sobre a professora Zélia Pavão, que eu vou falar um pouquinho mais. A professora Zélia, foi difícil achar uma foto dela mais recente na internet, né, porque ela já está bem de idade, mas ela é essa professora que está na cadeira de rodas, né, e daí da esquerda para a direita tem a professora Rosa Lídia, a professora Neuza Bertoni Pinto, a minha colega também, a Marilise, e a Lidiane, né, do grupo de pesquisa. E só para vocês terem uma ideia da representatividade dela e como foi difícil, ela foi uma educadora matemática paranaense que, em 1950, ela foi convidada pelo professor José Loureiro Fernandes para ministrar aulas de estatística na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFPR. Ela foi a primeira professora concursada. Em 56 foi muito difícil. Ela teve que
fazer, com 26 anos, ela fez um doutorado em educação, e os professores do Departamento de Matemática da UFPR, né, nesse livro a professora Neuza conta esse capítulo, eles queriam reprovar ela. Em 63, ela fez o segundo doutorado em estatística, ela era brilhante, ela era auxiliar de um professor de Portugal que veio aqui para o Brasil fazer o estágio nesse período lá na Federal do Paraná, né. Depois tem também as educadoras matemáticas do Oeste Paranaense, né, que é um projeto meu com a professora Danilene, lá da Federal do Paraná de Palotina, né, e a gente traz, então, a professora Neuza Bertoni Pinto, que foi minha orientadora, e por incrível que pareça, ela veio para Palotina em 58, e ela era a única normalista formada em Palotina no ano de 58, e ela foi convidada para assumir a cadeira de matemática do recém-criado Curso Ginasial Santo Agostinho, a primeira escola secundária pública daquela localidade, né? E aqui tem um livro que a gente organizou em 2017, né? E aqui é a fachada da Escola Mater Ter Admirabilis de Palotina em 1959. E a professora Neuza está muito pequenininha aqui, mas bem no canto direito é ela com todas as freiras e os alunos, né? A escola aqui de madeira, recém-criada, assim. Então, realmente, ela é uma pioneira da educação matemática aqui no Oeste Paranaense, né? Aqui tem só umas curiosidades, né, sobre a ficha cadastral dela de 72, todo ano tinha que fazer essa ficha, daí mostra a formação dela, né, que ela fez o curso ginasial em Pitangueiras, no Rio de São Paulo, depois a escola normal em Jabuticabal, e depois ela foi fazendo os cursos de atualização, mas ela era a única normalista formada. E só em 72 é que ela foi fazer da primeira turma do curso de matemática de Umuarama, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mas mesmo assim ela foi uma guerreira, porque ela fazia cursos de atualização e tudo mais, né, estudava muito para poder ensinar esses alunos, né, porque ela era uma das pessoas que tinha maior formação dentro do município. E aqui, só por curiosidade, é um atestado de idoneidade, né, naqueles tempos sombrios, né? Então a professora tinha que fazer esse atestado de idoneidade, que aqui está dizendo que ela era que goza de uma boa reputação, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone, né, a sua conduta. Palotina, 20 de março de 1970. Essa é a professora Neuza Bertoni Pinto, né? Então, uma foto bem atual. Única normalista formada, aproveitou todas as oportunidades de formação para ensinar matemática, né? Então, assim, a gente está falando de mulheres na ciência, né? Então, eu gostaria de destacar essas educadoras matemáticas, né? Muitas delas escreveram livros didáticos na década de 50, 60, foram para os Estados Unidos, foram para a Europa. Era muito difícil ser mulher naquele período, nos períodos anteriores também, né? Tinha questão de gênero muito mais forte. Hoje a gente já teve algumas conquistas, né? Então, esse trabalho a gente escrevi junto com a professora Danilene, né? Então, sobre a questão da formadora de formadores dos primeiros estudos. Hoje a professora Neuza, ela orienta doutorado, né? Tem vários doutores que já passaram doutores que se formaram pelas mãos dela, né? E ela continua atuando. Então, ela começou a atuar em 58 e nós estamos em 2021 e ela tá nativa, né? E eu gostaria de agradecer, então, e deixar a oportunidade também para a Dionéia falar um pouquinho do trabalho dela, que é maravilhoso. Obrigada. Obrigada, professora Bárbara. Está sendo uma aula hoje, assim, com cada uma de vocês. E a professora daí, Bárbara, trouxe uma questão muito que sempre nos choca, que é a questão da gente sempre ter que atestar e comprovar, né, a nossa capacidade, sempre articulando nessa sociedade a nossa reputação, aquilo que a gente faz, né? E em 1970 não é muito longe, né? Então, a gente conseguiu coisas, mas que a gente não retrocede também, né? A gente parece que está sempre na corda bamba dos nossos direitos, dos espaços que a gente pode ocupar.
Então, vamos ir, daí depois vai ter algumas perguntinhas, aí a professora desdobra mais sobre isso. Professora Dioneia, com você a palavra. Tá, vou espelhar os slides. Estão conseguindo enxergar, ver ele inteiro? Oi? Sim. Estão conseguindo ver ele inteiro? Talvez o modo de apresentação, Dioneia. Era para estar. Mas está ótimo. Tá, peraí, deixa eu tentar resolver. Deixa eu tentar de novo. Não está aparecendo para vocês? Está. Inteira? Tela inteira? Dá para aparecer a barra lateral e o slide. A gente consegue ver assim, se você não conseguir ampliar, tudo bem, tá? Tá. É para estar aparecendo tudo. Aqui. Bom, vamos lá, então, depois dessa aula de história que a gente teve sobre a importância de tudo que já foi feito e sobre essas mulheres maravilhosas, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho feito na escola hoje e qual é o meu trabalho com as mulheres. Eu trabalho com crianças, na verdade, com adolescentes de 10 anos até 18 anos. Então, é um público bem diferente do que vocês trabalharam, por isso que talvez fique um pouco diferente a conversa. Eu trabalho com o Clube de Ciências, que acontece, é um projeto que acontece no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre. É um projeto sem vínculo com sala de aula, não tem notas, então o aluno ele faz porque ele realmente gosta de fazer aquilo e ela pesquisa aquilo porque é o interesse dela. Então, não tem aquela obrigatoriedade dos trabalhos de sala, né? Bom, essa era para ser a minha apresentação de antes. Quem é a Dioneia? A Dioneia é uma menina que cresceu no interior, que sempre morou num sítio e que sonhava em ser pesquisadora e sonhava em um dia fazer a diferença. Mas nunca sonhou que chegaria, que conseguiria fazer o que ela consegue fazer hoje. Então, eu iniciei em 2014 esse projeto na escola. Era um projeto que tinha, numa grande maioria, meninos. Esses meninos e essas meninas, eles vêm para a escola no contraturno, fora de um horário de aula, abrindo mão de todas as outras atividades que eles têm, porque eles têm a ambição ou o sonho de ser um pesquisador, de ser um cientista. Então, nós iniciamos em 2014 com aproximadamente 130 alunos, 120 alunos, que queriam ser cientistas, que queriam trabalhar com pesquisa. E começamos o projeto e aquilo foi maravilhoso, porque a gente descobriu que eles realmente queriam ser cientistas. Só que, esses pequenininhos, a maioria deles agora já está na universidade, alguns deles já estariam na graduação. Então, se vocês observarem, a grande maioria, nessa época, eram meninos. No início, eram meninos porque a gente tinha uma restrição muito grande, que aquilo talvez não fosse para meninas, né? Só que o projeto, ele andou muito. E esses alunos, eles começaram a fazer tudo que dentro da escola que a gente precisava em relação a manter o projeto. Então, nós iniciamos com a cultura das lagartas, do coqueiro, que todo mundo queria que matasse, e nós começamos a plantar flores para as borboletas. Então, a gente começou a fazer várias coisas que não eram unicamente função de laboratório,
que não era vir produzir uma bomba, explodir, não era vir fazer uma coisa que vazasse espuma para tudo quanto é lugar, que mudasse de cor. E com isso, nós notamos que tinha um grupo muito grande de alunos que queria ser pesquisadores e cientistas e que precisavam de um estímulo, digamos assim, mais próximo do real. Porque até então esses alunos, eles vinham para o laboratório, faziam suas práticas, lavavam a sua louça e iam embora. E nós descobrimos que isso não era ser cientista. Nós explicamos para eles que o pesquisador, muitas vezes, ele vem para o laboratório, passa horas e horas e horas, e ele acaba voltando para casa sem nenhum resultado positivo, que tem um resultado negativo, que também é um resultado, mas sem aquela nova descoberta. Então, em 2015, nós iniciamos com a iniciação científica dentro do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, no Clube de Ciências. Pessoal, vocês estão vendo o slide? Meu Deus, e ninguém falou nada. Calma aí, deixa eu tentar resolver isso aqui. Isso, agora tá passando. Agora tá passando? Assim vocês conseguem ver. Conseguiram ver o segundo slide? Sim. Então eu vou passar eles rapidinho, que eu já estava lá na frente, ninguém falou nada. Estava imaginando que era a sua apresentação. Não, eu não falo tanto assim. Então, aqui, quem é a Dioneia? É uma menina que eu falei, né? Lindinha, olha que fofa. O projeto que nós iniciamos em 2014, então, como eram os alunos nesse período, a quantidade maior de meninos sempre foi bem evidente no laboratório, no início. Aqui, as atividades extras. E em 2015, quando nós iniciamos, então, efetivamente, a iniciação científica, aonde nós começamos a trabalhar com a BNT, com estatística, com diário de bordo, aonde foi necessário o aluno ter uma dedicação muito maior. Então, quando nós iniciamos esse período, nós ainda tínhamos um número muito maior de meninos. Mas, com o passar do tempo, isso foi mudando. Nós iniciamos em 2015 com 7 projetos, e desses 7 projetos eram uma minoria feitas por meninas ou com participação das meninas. Hoje, então, entre 2019 e 2020, nós finalizamos 70 projetos. E desses 70 projetos, 80% são feitos por meninas. Então, hoje, dentro do Colégio Jardim Porto Alegre, nós temos um grande número de meninas que sonham em ser pesquisadoras. Na verdade, já fazem pesquisa. Elas trabalham tanto no laboratório quanto em projetos fora. E essas pesquisas que elas realizam, elas escrevem esses trabalhos, elas precisam desenvolver um caderno de campo, que é um diário onde você precisa anotar todas as etapas, todos os processos de segurança, tudo que você faz, você precisa estar fazendo esse registro. Você precisa elaborar um relatório, um plano de pesquisa, você precisa montar um banner. E quando você tem esse material quase todo desenvolvido, você inscreve ele num evento científico. Os eventos científicos, eles acontecem no Paraná há muitos anos. A FEBRACE já teve acho que 30 edições, alguma coisa assim, não sei. A Mostratec, elas são feiras que acontecem há muitos anos dentro do Brasil, e não se tem conhecimento. Quando você busca uma instituição e você fala assim, olha, existe uma feira de ciências que acontece para crianças de ensino fundamental 1, prézinho, para a primeira série, para a segunda série, as pessoas falam, não, da onde, gente? E realmente, eu também não sabia, e hoje eu posso falar para vocês, existem feiras de ciências no Brasil inteiro, gente, não é uma por estado, são diversas por estado, sabe? E elas contemplam trabalhos desde o pré
até o terceiro ano do ensino médio. Então, os nossos alunos, eles participam desses projetos, com esses projetos nesses eventos. Nós iniciamos em 2015 participando do CCAGRA, que foi um evento realizado pela Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon, que era o seminário de ciências agrárias, e os nossos alunos publicaram os trabalhos deles na forma de trabalho completo, porque nós não conhecíamos as feiras de ciências como a gente conhece hoje. Em 2015, nós participamos da nossa primeira Feira Internacional de Ciências, que ela acontece em Foz do Iguaçu, a Ficiência, e nós fomos com 3 meninos e 2 meninas, 2 guerreiras. Dessa galera toda aí, nenhum deles mais está na escola, todos eles já se formaram da equipe do Ficiência. Inclusive, alguns são da Unioeste, um é da Unioeste e uma é da UF. Então, esses alunos, eles desenvolvem essas pesquisas desde cedo. Então, quando nós começamos a participar de congressos, de encontros de iniciação científica, e desses alunos verem o que eles poderiam fazer e o universo que eles podiam conquistar com isso, nós tivemos uma adesão muito maior de mulheres. Foi aonde começou a participar muito mais meninas. Então, quando a gente falava, não, porque as meninas, elas podem sim ser pesquisadoras, elas podem, mas eu queria tanto trabalhar com agrária, sim, mas mulher pode trabalhar com engenharia, porque assim, se tinha um preconceito muito grande de que a mulher poderia fazer aquelas coisas simples, ou aquelas coisas mais delicadas, e ela não poderia estar fazendo algumas outras atividades que às vezes ela gostaria de fazer, mas que a sociedade tinha uma determinada resistência com aquilo. E como eu tive esse problema durante a minha formação, eu quis passar para elas que isso não era um problema, que elas poderiam sim estar fazendo. Então, nós começamos a trabalhar com projetos de iniciação científica em todas as áreas. Então, hoje eu oriento alunas que têm projeto em ciências agrárias, em humanas, eu tenho alunas em engenharia, eu tenho alunas na biologia. Então, assim, aonde vocês pensarem que tiver como uma aluna fazer um projeto, eu oriento mesmo, às vezes não conseguindo, não tendo o conhecimento necessário. Então, a gente tem que acabar correndo atrás para conseguir esse conhecimento. E com isso, nós participamos em 2016 na Ficiência novamente, e o tema daquele ano da feira foi Elas nas Exatas e Talento Não Tem Gênero, que foi uma coisa que marcou bastante a gente, porque até então, até mesmo a quantidade de orientadoras mulheres era menor. Geralmente se encontravam nesses eventos um número muito maior de meninos, de homens. Então, foi para mim, como pesquisadora, como orientadora, foi uma das barreiras que eu superei. Então, dali para frente, a gente foi produzindo muito trabalho e conquistando diversos prêmios em todas as áreas. Então, esse trabalho das meninas foi na área de humanas, aqui foi em agrárias, biológicas, agrárias, aqui foi em agrárias. Então, assim, nós expandimos o nosso universo dentro das feiras de ciências e começamos a participar em diversas categorias. Mas não é porque... não foi uma coisa assim que eu defini, olha, vamos participar, não. As meninas vinham com as ideias e eu falava, meu Deus, eu não sei fazer isso. Eu não tenho ideia de como é que a gente vai fazer. Mas a gente vai conseguir fazer. Então, a gente começou com trabalhos de uma forma absurda, sabe? As meninas vinham com umas coisas que eu falava, meu Deus, gente, eu não sei fazer isso. De você não ter um domínio daquele conteúdo e você começar a estudar aquilo e você se deparar com situações como, meu Deus, mas você é bióloga e você está orientando na engenharia. Mas você é bióloga e você está orientando, por exemplo, na área de ciências humanas. E eu parar e dizer assim, eu estou fazendo isso porque é o que a aluna quer fazer. E eu sei que é difícil, mas é uma coisa que é necessária porque eu não quero que ninguém diga para elas
que elas não podem fazer aquilo, como foi dito muitas vezes para mim. Então, nós começamos a participar e nós expandimos os trabalhos, eles melhoraram e nós também conseguimos participar de mais eventos. Então, nós fomos para a Mostra Tech, que é a maior feira da América Latina. Em 2017, nós iniciamos o trabalho na feira. Em 2018, nós participamos e nós conquistamos um prêmio muito grande na feira. Nós começamos a participar em 2018, então em 2019, nós começamos a participar em 2017, e em 2018 nós conquistamos alguns dos maiores prêmios da feira, da Mostra Tech, que é essa feira que acontece no Rio Grande do Sul, que envolve em torno de 24 países. Então, aqui em cima nós temos a Rafaela, ela ganhou 2º lugar em Ciências Biológicas de Ensino Fundamental. Esta que é a Júlia, ela ganhou 2º lugar em Ciências Biológicas e ela conquistou uma vaga para Genius, em Nova York. E o Lucas, ele conquistou uma vaga na Intel ISEF, que é a Feira Mundial. Então, foi o ano que a gente consagrou o Clube de Ciências como efetivamente um grupo de pesquisa, assim, que para nós foi o que realmente fez a diferença. Então, porque a gente pensou que a gente nunca chegaria lá. E a gente conseguiu, então foi um ano muito bom, muito feliz. E dali para frente, nós fomos participando de muitos eventos e as nossas meninas... Hoje eu tenho 2 meninos, 3 meninos, 4 meninos que participam do Clube de Ciências com projetos premiados. Então, esses 4 meninos são poucos comparado às quase 30 meninas. Então, o grupo de meninas hoje é muito grande dentro do Clube de Ciências e todas elas já foram premiadas, todas elas já participaram de eventos grandes, eventos nacionais e internacionais, e vem se destacando e conquistando o espaço delas em qualquer lugar. Aí eu sempre falo a importância da iniciação científica no clube, o que mudou. Alunos que faziam cursos de administração, alunos que não tinham ideia do que fazer na universidade, alunos que faziam contabilidade ou qualquer outro curso e que sempre tinham aquela vontade de tentar o curso da biologia ou de agrárias ou alguma área nas exatas, eles se encontraram. Essa moça aqui de cima, ela é uma das ADMs, ela fazia administração aqui na escola, e o sonho dela era sempre fazer biologia. Hoje ela está fazendo um tecnólogo, acredito que seja um tecnólogo na UTF, aqui de Toledo, em Química. As meninas que trabalham com os projetos na horta também fazem o seu projeto sempre, não tem problema, mesmo sendo na chuva, no barro, na terra, elas não encontram resistência, elas fazem tudo. E essas meninas, elas já conquistaram diversos lugares. A Júlia conquistou o 4º lugar na Genius Olímpia, que é o evento que ocorre em Nova York, com um trabalho de biologia. A Samara e a Giovana estiveram na Bélgica com um trabalho de agrárias, elas participaram da Expo Science. E aqui na escola, eu sempre falo para as meninas assim, que lugar de mulher é onde ela quiser estar, e fazendo o que ela quiser fazer. Então, muitas vezes, quando a gente precisa fazer as coisas e nós não temos como fazer, elas metem a mão na massa, elas não têm medo nenhum de fazer. Então, quando precisamos produzir, arrecadar dinheiro, a gente bota uma fantasia, a gente bota uma roupinha de bruxa e vai fazer experimentos no laboratório. Se a gente precisar pintar um muro para ter um experimento, a gente vai fazer. Se a gente precisar deixar a escola mais bonita, construir um laguinho, aprender a sentar tijolo, a gente vai fazer. Então, elas, aqui na escola, elas fazem de tudo mesmo. E elas começam bem cedo. Essas são minhas pesquisadoras, Fernanda Lucas e Fernanda Jank, eram alunas do 6º ano passado. Foi um dos trabalhos aqui da escola que mais foi premiado nas feiras que nós participamos ano passado. Elas foram agora finalistas da Olimpíada Nacional de Saúde e Meio Ambiente, e elas foram premiadas pela Fiocruz com o trabalho delas. E assim,
são meninas que não medem esforços para conseguir conquistar o que elas querem. Então, independente de ser presencial ou virtual, né, essas meninas, elas são guerreiras e elas buscam a maior possibilidade possível delas alcançarem o que elas sonham. Então, antigamente se falava que a mulher, quando ela era pesquisadora, ela deveria ter ou em qualquer situação, ela deveria ter um marido, ela deveria sempre ter, ou tá com o pai, ou tá com a mãe, e a gente trabalha muito com essas meninas que elas têm que ser o que elas quiserem e como elas quiserem. Então, elas buscam muito o intercâmbio, elas buscam estudar fora, elas querem ser pesquisadoras, e elas vão conseguindo. A Emanuele, que é essa mocinha aqui em cima, ela começou comigo no 6º ano, participou de diversas feiras, ganhou muitos prêmios, e ela esteve em 2019 nos Estados Unidos. Ela ela participou de um evento e ela foi selecionada para ficar um mês nos Estados Unidos com todas as despesas pagas. Então, é uma das nossas guerreiras, agora é aluna de Ciências Biológicas. A Ana, que é essa mocinha aqui, ela foi premiada muitas vezes, ela é minha aluna desde 2016. Ela iniciou, na verdade, ela começou em 2015, 2016 ela iniciou os projetos. E sábado agora, ela foi selecionada para a Intel, para a ISEF, que é a Feira Mundial de Ciências. Então, ela estará representando a nossa escola na maior feira mundial. Então, é um orgulho para a gente. Nós já tivemos com ela, são 5 alunos do nosso colégio que representaram ou que estão representando o Brasil na Feira Mundial, 2 meninos e 3 meninas. E elas se emocionam, elas sabem como é difícil conquistar qualquer coisa, elas sabem como é sofrido para elas chegarem aonde elas chegam. Então, elas dão o melhor de si e fazem o que é possível para ser uma mulher nas ciências, para ser uma mulher nas exatas, para ser uma mulher nas biológicas, nas agrárias ou aonde elas quiserem. Então, gostaria de dizer para vocês que eu tenho um grupo de alunas muito guerreiras, muito maravilhosas e que elas estão aqui pertinho de vocês no Colégio Jardim Porto Alegre. Então, obrigada pela atenção, acho que era mais ou menos isso. Deixa eu... Aqui. Perfeito, Dioneia. Que esperança você traz para a gente, né? E como vocês alcançam coisas tão impressionantes numa escola pública, com pouco investimento na ciência. E eu acho que eu sei um pouco parte porque eles chegam tão longe, essas meninas, porque tem alguém aí muito inspiradora. Até eu que não, né, a gente se sente motivada de alguma forma a continuar e a fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita. E eu acho que é isso a substância aí de vocês, desse movimento aí. Eu sempre falo para elas assim que eu tive poucas pessoas na minha vida que conseguiram fazer a diferença. E eu sempre falo que se eu conseguir fazer um pouquinho a diferença na vida delas e de todos, mas se eu conseguir proporcionar para eles uma oportunidade que não foi dada para mim, eu já vou estar realizando boa parte da minha missão aqui na Terra. Então, eu tento fazer o melhor. Sinta que esteja fazendo. Já sinta. Então, como mediadora, vi que eu não queria perder a qualidade, pelo menos da exposição de vocês, e também para que as próximas não se atrasem tanto, mas acho válido a gente fazer uma última rodada de considerações de cada uma. Depois, se a Roselaine quiser acrescentar para finalizar essa primeira mesa, fica à vontade. Então, Nelci, se você quiser até em poucos, né, minutinhos aí, né, como que a gente queria aqui se delongar e falar um pouquinho aqui que a gente precisa, então, fazer para a gente continuar esse movimento aí e as suas considerações finais. Minha gratidão à professora Bárbara Dioneia pelas exposições inspiradoras,
se todas as meninas, se todas as mulheres no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, tivesse a oportunidade de ter contato com mulheres inspiradoras como vocês, a gente já teria uma grande diferença. E quem sabe começa por aí a questão de... A gente não tem respostas, né? Mas talvez a gente pudesse pensar em algumas coisas. A provocação feita aqui hoje, lugar de mulher é onde ela quiser, e que a Dioneia demonstrou tão bem, a professora Bárbara também, né, e que eu procurei mostrar também nas humanidades, é isso mesmo, nós precisamos estimular essas meninas desde a formação básica, desde nossas casas, para que elas estudem, se desenvolvam e façam aquilo que elas têm vontade de fazer, porque é tão bom. E a gente vê isso nos olhos das apresentadoras, a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, só com isso a gente já pode ser inspiração, vi até lágrimas aí, né? Nos emocionou também, essa emoção que a gente sente junto depois. E é isso, a gente vê nessa garotada mulheres, muita inspiração e muita vontade de debater essas temáticas. Então, é isso que a gente precisa fazer, precisa estimular meninos e meninas, homens e mulheres, a olhar para essa questão de gênero na sociedade, para perceber que essa questão de dizer para a gente aonde a gente precisa ficar sentado e não se mexe, que a sociedade não foi concebida para nós mulheres fazermos determinadas coisas, isso é ultrapassado, já foi. Quem quiser fazer, enfim, aquilo que culturalmente foi consagrado a nós mulheres, que o faça, será muito bem visto, sem problema algum, mas as mulheres que quiserem estudar humanidades, que quiserem fazer parte do projeto de ciência ou de outros projetos, vai fazer toda a diferença, né? Mas nós precisamos estimular a isso, acho que a gente tem uma tarefa fundamental, seja lá na casa da gente, com os nossos meninos e meninas, seja na formação básica ou na universidade, né? Inclusive criando, eu acho que as meninas na sequência vão falar disso, da questão de violência, do assédio sexual e moral, né, que muitas vezes nós mulheres sofremos na universidade, nos espaços que deveriam nos tratar como iguais, enquanto sujeitos de história, enquanto sujeitos desses espaços, né, mas que nem sempre é assim. Enfim, vamos lá, que essas experiências inspiradoras dessa noite nos guiem para novos desafios e novos projetos. Meus agradecimentos, gratidão a Roselaine e, em seu nome, a todo esse pessoal, tua equipe maravilhosa na Secretaria de Cultura, que tem feito um trabalho brilhante. Obrigada. Professora Bárbara, muito obrigada, Danilce, mais uma vez. Bom, eu também gostaria de agradecer essa oportunidade, né, porque realmente foi uma noite bem inspiradora, né, professora Neuci, Dioneia, vocês também, estou gostando bastante da postura da Secretaria de Cultura, né, fiquei surpresa com essas rodas de conversa com as mulheres, assim, acho que isso é fundamental, né, e a Dioneia, assim, até o depoimento, assim, que essa parte, assim, desse retorno para a sociedade, assim, eu quero me engajar mais, assim, né, a gente está começando devagarinho, então sinta-se acolhida na UTFPR, do que você precisar, né? A gente tem alguns projetos iniciais, né? Mas a gente quer ampliar isso, né? E acho que a gente, com essa base, com essas meninas e meninos na ciência, né? Porque vocês viram que, quando eu coloquei do livro didático de matemática, eles não aparecem, né? As profissões, não aparecem essas profissões de cientista, nem para menino, nem para menina, né? Então, assim, eu acho que esse teu trabalho é maravilhoso, além da professora Neuci também. Então, assim, conte com a UTFPR, e eu acho que a gente tem que aproximar mesmo, né, fazer uma rede de mulheres nas ciências mesmo para trabalhar desde o início ali até a universidade, né, para que tenha essa rede esteja conectada mesmo de fato, né. Então, acho que o primeiro passo a gente já deu aqui, né, que a gente, na live, já conheceu o trabalho uma da outra, e eu acredito que isso pode gerar frutos. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, Roselaine e meninas. Até mais. Eu gostaria de agradecer
Roselaine, pelo convite, né? Você acompanha meu trabalho há bastante tempo e eu fico muito feliz em estar participando e estar mostrando que, principalmente para os alunos, para as crianças mais novas, que elas podem fazer o que elas quiserem e futuramente eu espero que elas estejam nas universidades, que elas sejam pesquisadoras, que elas, né, eu sempre falo assim, eu não peço nada de volta, eu quero que façam pelos outros o que eu estou tentando fazer por vocês, para a gente conseguir fazer o melhor possível pela nossa sociedade, porque a gente precisa muito de mulheres, precisamos muito de pessoas conscientes, e eu acho que cabe a nós essa função. Então, eu fico muito feliz em estar participando e estar divulgando um pouco do nosso trabalho. Obrigada pelo convite. Obrigada. Antes de passar para você, Elaine, então eu agradeço também. Eu sempre gosto, eu sou muito suspeita para falar que eu gosto desses espaços onde valorizam mulheres, né, as suas vivências, as suas experiências. Isso é incrível e estimulador, né, para a gente continuar a caminhada. Então, para encerrar, eu acho que é sempre necessário a gente dizer que defendemos, né, a ciência, viva o SUS, vacina sim, por mais mulheres na ciência. Então, Elaine, com você, muito obrigada pelo convite também de mediar essa mesa. Obrigada, Ana, obrigada por você ter aceitado o convite. Assim, era muito importante a gente ter uma mulher que também é protagonista na mediação dessas histórias femininas, dessas mulheres que fazem a diferença dentro dos espaços em que elas ocupam, das barreiras e dos obstáculos que elas superam para ocupar com dignidade, com força, com coragem e com brilho os espaços que nós temos conquistado de uma forma muito dura, né, a custo de um posicionamento firme, a custo de um diálogo, porque eu acredito que essa roda de conversa hoje, e assim, eu fico profundamente emocionada e tocada, porque é muito inspirador escutar mulheres como vocês falarem, compartilharem dessa experiência tão bonita que vocês têm dentro da universidade, dentro da escola pública, universidade pública, escola pública, fazendo a diferença na vida das pessoas, levando essas mulheres a sonhar, a serem cientistas, a ocuparem os espaços que lhe é justo e necessário para transformar essa sociedade numa sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, mais amorosa. E, nesse sentido, nós, mulheres, temos esse papel que é fundamental, né? Esse olhar transformador de cuidado com o planeta, com as pessoas, com a sociedade onde a gente vive. Então, eu queria, nesse momento, externar a minha gratidão profunda por vocês terem aceitado esse convite e participado dessa roda de conversa tão importante e que outros momentos virão. Que essa é uma semente que a gente planta nesse momento agora, que o poder público dialogue com a universidade, dialogue com as escolas, ofereça espaços para o debate, ofereça espaço para que a gente possa avançar na política pública, de cultura, especialmente nesse momento que eu defendo, né, que as pessoas compreendam que a política pública de cultura ela tem esse papel de oferecer, sim, arte, entretenimento para as pessoas, mas que a cultura, essencialmente, na sua concepção, ela é a oportunidade que a gente tem de pensar sobre os valores, pensar sobre o modo que a gente vive em sociedade e transformar e melhorar e avançar como seres humanos, como sociedade. Então, minha gratidão a vocês pela contribuição nessa noite e que outros momentos virão para que a gente possa promover ainda outros debates e mostrar mulheres inspiradoras como vocês nessa noite, que para mim foi um alento, um carinho no coração ter vocês aqui nessa noite para que a gente possa continuar lutando, né, para ter uma sociedade melhor. Então,
meu agradecimento muito especial a vocês, as meninas que estão nos bastidores, a Cristiane, a Priscila, a Carla, que compõem a nossa equipe da Secretaria da Cultura e que desenvolvem um trabalho muito lindo e que construíram junto essa programação de celebração do Dia Internacional da Mulher durante todo esse mês que a gente ofereceu essa programação. Obrigada, gratidão a todas e ficam convidadas para assistir a próxima roda de conversa que inicia dentro de alguns minutos.